Começa agora. Som, silêncio, música incandescente. O drama, o horror e a tragédia. Uma produção Coletivo Chama para Roquete Pinto. Rádio Chama. Chama. Passado que não passou, que tambor te encantou, que ato, que palavra oculta te perpetuou. O teu olho vazado me divisou, tua venta ventou, teu bico bicou bem o músculo que atrofiou. Porque te alinhaste debaixo do meu pensamento, dentro alguma dor, com teu rumor de rapina e teu silêncio de tumor, ávido pra me atiçar um sofrimento. Sai, sai, passarinhão, Bacurau mudou de tom, faz favor, tem compaixão. Espantalho não te espantou, tiro não te matou, que crime dormido em meu sangue te maravilhou. O teu ovo dourado já me agorou, teu canto me calou, ficaste vivo mais que a vida, o medo me empalhou. Por qual razão desconhecida botaste tocaia, praga ou desamor? Tu que és metade uma arpia, metade és um estupor. Tu que penetraste o meu pesadelo, o meu invasor. Passa a noite, passa a ribação, passa a terção, passa, gavião, me larga e segue a trilha do Acauã, que amanhã rebrilha. Espantalho não te espantou, tiro não te matou, que crime dormido em meu sangue te maravilhou. O teu ovo dourado já me agorou, teu canto me calou, ficaste vivo mais que a vida, o medo me empalhou. Por qual razão desconhecida botaste tocaia, praga ou desamor? Tu que és metade uma arpia, metade és um estupor. Tu que penetraste o meu pesadelo, o meu invasor. Passa a noite, passa a ribação, passa a terção, passa, passa, gavião, me larga e segue a trilha do Acauã, que
lança gavião. Redondilha redenção. Nem passarinho, nem passarão. Aqui nós só trabalha com passarinhão, meus amigos. Muito boa noite, caros ouvintes. Está no ar o Rádio Chama, uma produção do Coletivo Chama para a Rádio Roquete Pinto 94,1 FM, transmitido de dentro e por dentro do caos. Não é isso? Tiagão, boa noite. Boa noite, eu sou Thiago de Mello, estou aqui muito feliz com o meu amigo César Altai e com outros aqui do meu lado, por exemplo, tem o meu amigo... Fernando Vilela, minha alegria tamanho é muito grande, meu coração. É isso aí, Fernando Vilela. Quem mais está conosco hoje do grande Coletivo Chama? Pedro Samorais. Pedro Samorais. E o nosso convidado de hoje, Pedro Samorais, você que está com a palavra, quem é o nosso convidado de hoje? Nosso convidado é um grande, querido amigo que vem acompanhando o trabalho do Coletivo Chama e reciprocamente e vice-versa. Eduardo Guerreiro Losso. Depois desse esfuziante boa noite, diga boa noite, Eduardo, para os nossos ouvintes. Boa noite a todos. Muito obrigado. Pela recepção calorosa, não? Recepção hiper calorosa. É água do lugar. A água do lugar tem vindo assim agora. Eduardo, deixa eu falar um pouquinho sobre quem é apresentar. Bom, quem acompanha o Rádio Chama já há um tempo já o terá ouvido algumas outras ocasiões em que ele esteve aqui com a gente. Eduardo, ele é um pensador, ensaísta, professor de teoria da literatura na UFRJ, de quem eu tive a grande honra de ser orientando na minha incursão acadêmica pelo mestrado. E uma pessoa... bom, eu conheci o Eduardo há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Nós nos conhecemos há 5 anos. Nós fomos apresentados por um amigo em comum, um poeta, também um pensador muito bacana, amigo, querido, também figura aqui querido do Rádio Chama, Renato Rezende. Sim. E nós nós estávamos envolvidos num grande debate nacional a respeito dos rumos da canção, era uma coisa assim completamente acalorada, coisa e tal, e eu conversando com o Renato, e ele falou assim, cara, vocês têm uns pensamentos assim, arrojados, diferentes, né, estranhos, pô, você precisa conhecer o Eduardo. Foi assim o Eduardo... Foi assim o ocorrido. Ele falou, cara, vocês precisam conhecer o Eduardo. O Eduardo é um cara sensacional. Ele fez um doutorado na Alemanha estudando a mística em Adorno. Eu não sabia nem que isso existia, né? Eu sabia que existia mística, eu sabia que existia Adorno, mas... Os dois juntos, realmente, era uma coisa que passava completamente ao largo do meu conhecimento. E foi imediatamente quando essas duas palavras se reuniram na minha cabeça, eu já me interessei muito pelo ser humano que já andava nos acompanhando, já andava observando, sacando de longe, vendo... Enfim, e nos tornamos parceiros e amigos. Nós estivemos juntos, acabei de me lembrar, primeira vez que a gente saiu para almoçar juntos, comemos uma carne enorme num restaurante do lado da UERJ, depois de assistirmos a defesa da tese de doutorado do Thiago de Mello. A MPB não é tudo. Não é tudo. Este é o título da tese de doutorado do senhor Thiago. Por falar em senhor Thiago de Mello, o que a gente abriu o Rádio Chama de hoje ouvindo o que, Pedro Samorais? Pra gente não perder o gancho. Nós ouvimos uma canção que faz parte do disco Todo Mundo é Bom. Sim. Do Coletivo Chama, chamada Passarinhão, que é uma parceria dos 3 Tiagos do Coletivo Chama, o Thiago Amude e o Thiago de Mello. Exatamente. Então, dito isto, vamos partir para cima do nosso convidado. Eduardo, o que você trouxe para tocar pra gente? Hoje, a gente vai falar do que hoje neste modesto programa? Vamos falar de um dos estilos do rock, do rock na sua fase mais importante, né? Que é o rock progressivo. Progressivo. E o motivo de eu escolher esse estilo... Por que o progressivo? Exatamente. Porque ele é um estilo que foi muito
pregnante na melhor fase da música pop da contracultura, né, do rock da contracultura. Ele conseguiu obter colocações dentro das rádios da época e do melhor sucesso comercial, né, que o rock teve, muito consideráveis, mas ao mesmo tempo ele é um estilo contrário ao mercado, né? Então ele tem essa contradição estranha dentro dele, né? Aliás, é um estilo que prima pelo estranhamento, pela estranheza, em todos os seus aspectos e em todas as suas camadas, né? E o que me interessa ao falar o progressivo é não só a qualidade das coisas que ele produziu, né? Mas é principalmente o fato de que essa contradição que ele tinha de ser um estilo que conseguiu entrar no mercado e foi contra os elementos que o mercado institui como as maneiras de padronizar o gosto comum, majoritário, né? O que estava acontecendo, perdão, Eduardo, o que estava acontecendo ali no mercado nesse momento, assim? O que era esses padrões que estavam acontecendo ali? O que era o fundo contra o qual a figura do rock progressivo apareceu? Então, o rock progressivo, ele basicamente surgiu de um pai, né? O estilo pai é o psicodelismo, é o rock psicodélico, né? Cujo representante mais famoso é o disco do Sgt. Pepper's dos Beatles, mas também, por exemplo, uma banda que ao mesmo tempo em que os Beatles estavam introduzindo aquela fase psicodélica dele para todo mundo, que começou até antes do Sgt. Pepper's, né? Começou no Revolver. Uma outra banda, por exemplo, como Soft Machine, foi muito importante também e é uma das principais dentro do gênero, que depois vai formar um dos ramos do progressivo que a gente chama de Canterbury Scene, né, que é a cena da cidade de Canterbury. E tem o principal representante dessa banda é o David Allen, que é uma figura fantástica, assim, um dos grandes gênios do rock. Você tem o Pink Floyd também, que as pessoas sabem, né? Essa é a primeira fase com o Syd Barrett, ela foi muito importante. Foi também exatamente na mesma época, 66, 67. Quer dizer, e bandas, por exemplo, como The Nice, em que o Keith Emerson, que depois vai ser o tecladista do Emerson, Lake and Palmer, uma das bandas principais do progressivo, né? Também vai introduzir um braço dentro dessa linhagem, né? Então, o psicodélico, ele é o pai do progressivo. E na verdade, a partir do psicodélico é que, digamos, na fragmentação do psicodélico, que deu ramificações variadas, foi que apareceu o jazz rock, o hardcore, o progressivo, né, o glam rock, né, do David Bowie, esse tipo de coisa. Então o psicodélico, ele foi, digamos, de certa maneira, ele foi o tronco principal mesmo. Então seria assim, o psicodélico no final dos anos 60 e o progressivo já no início dos anos 70, você diria mais ou menos assim, cronologicamente? Isso. O psicodélico, ele abrange o tempo de 66 a 70, a gente poderia colocar assim, e o progressivo, na sua fase áurea, de 71 a 76, 77. Então, Eduardo, você agora é um DJ. O que a gente vai escutar agora? A gente pode escutar a banda que foi o primeiro disco dessa banda foi o disco que, segundo vários críticos, foi considerado o primeiro disco de rock progressivo estrito sensu, né? Ela se chama King Crimson, mas a música que a gente vai escutar já é de um disco mais pra frente, de 73, chamada, a música se chama Lark Tongues in Aspic, parte 1. Então, Chama!
Só para deixar claro para os nossos amigos ouvintes, o Eduardo trouxe um assunto tão caudaloso hoje aqui que a gente vai mostrar trechos das músicas e as pessoas vão conseguir, se quiserem curtir mais das músicas, procurem lá no Facebook do Coletivo Chama para saber mais e melhor do que o nosso grande amigo Eduardo Losso está trazendo de fantástico para a gente hoje. Pô, negócio pesadão antes do rock and roll, Eduardo. A primeira impressão que eu tenho é que o mundo encaretou a beça. Né? Viu, né? Eu também tenho. Lisérgico, né? Não é menos encarrecérgico, não, é menos interessante. Mas, Eu tenho saudade, cadê os meus gatinhos? Cadê os meus gatinhos fofinhos? Por favor, alguém me ajude. Siga adiante, Eduardo. Então, Porque aqui, ó, vou explicar pra você. Se você der atenção pra tudo que acontece aqui, o negócio desanda, meu amigo. Ainda mais com esse tema lisérgico que você tá propondo. Siga adiante. O King Crimson, esse disco é de 73, né? Sim. Ele é um disco com uma formação, digamos, que nessa fase áurea ela foi a mais... a que durou mais tempo, né, dentro da banda do King Crimson, porque King Crimson teve formações muito diferenciadas, assim, passou por ele o Greg Lake, que depois foi pro Emerson Lake and Palmer, que estava nesse primeiro disco, que foi um disco fundador do progressivo, né? Mas eu escolhi essa faixa e esse trecho para mostrar que o rock pesado que estava surgindo nessa época, você tem o surgimento de bandas como Motorhead, como Black Sabbath, que vão ser, digamos, ou Deep Purple, né, que vão ser o braço que vai levar ao heavy metal. Mas o King Crimson, ele mostra aqui um peso que não é o do heavy metal, né? É tão pesado quanto, inclusive tem uma certa estrutura semelhante, porque os acordes eles são mais lentos nesse trecho aí, né? E depois quando entra a guitarra fazendo essas notas rápidas, assim com uma semicolcheia, uma série de semicolcheias uma atrás da outra, de uma maneira assim vertiginosa, que é a marca do guitarrista e do líder da banda, o Robert Fripp, né? Ao mesmo tempo ele nessa série, né? Ele vai criando uma série de dissonâncias, né? E de síncopes dentro dessa continuidade semicolcheias que ele faz. Vai mudando acento, parece. Vai mudando acento, exatamente. Uma estrutura fixa vai tomando um sentido diferente, porque ela vai acentuando em momento de... Não fixa um riffzinho. Exatamente. Que cria essa sensação de estranheza que é o que interessa ao progressivo, né? Então é um peso que não é metaleiro. É um peso de outra natureza, que demorou muito tempo para ter, para introduzir, digamos, uma influência que levasse a uma outra ramificação do rock, né? Quer dizer, não foi imediatamente influente, porque as pessoas também não conseguiram digerir da melhor forma, né? Me dá uma sensação que tem uma quantidade de assunto, né? Fora a textura, assunto harmônico, melódico, maior do que o heavy metal costuma ter. Sem dúvida. Né? Mais ideias que ele vai te botando ali o tempo todo, mudançazinhas ou sejam esses deslocamentos, ou seja realmente parênteses que se abrem aqui e lá, harmônicos, né? Isso. Você vai transitando por muitos climas, né? Muitas rupturas. Por que o rock progressivo se chama rock progressivo? Porque progride, imagino eu, dessa maneira livre. Não, mas de fato, a progressão dele é particularmente progressiva. Sim. Esse termo, ele pode não ser assim o mais interessante, né? Mas, enfim, foi o termo que foi criado.
Bossa nova também não é, né? Não, engraçado Sim, essa coisa exatamente. Os termos que se criam para períodos, seja na pintura ou na música e tal, às vezes vem de uma picuinha de um jornalista, de uma maldadezinha Sim, e tal, né? sim. Não sei se o rock progressivo veio daí. No caso do mas- progressivo, o termo eu acho que ele está ligado, digamos, a uma ramificação do psicodelismo, como eu disse, né? Mas que, digamos, desbrava novos percursos da canção que o progressivo já tá, que o psicodelismo já estava introduzindo, quer dizer, o psicodelismo já tem sessões instrumentais muito alongadas com experimentações de solos e elementos eletrônicos estranhos, né? Mas o progressivo, digamos, ele é um desdobramento Sim. mais construtivo do psicodelismo. Porque o que interessa ao progressivo é produzir uma composição no rock instrumental. Isso é que eu começaria a colocar como entorno uma possível definição, né? O progressivo, o que interessa a ele ele não deixa de ter letra, ele não deixa de ter até momentos de canção, mas ele é um esfacelamento da canção a partir de um desejo de tornar uma faixa extensa instrumental uma composição artística de altíssimo nível, sofisticada, né? Inclusive, eles até tinham uma certa ambição de se tornar uma espécie de nova música clássica. Então vamos Formalmente, aprendendo, né? Eles vamos têm aprendendo. essa questão formal, né? Que não, abarca, pode ter uma canção ali dentro, mas é uma forma que é mais alongada do que a canção. Senhores, estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco. Eduardo, a gente vai deixar os nossos ouvintes com o que no fim desse primeiro bloco? Conte pra mim. Com a faixa do Gentle Giant, do disco The Power and the Glory, de 1974, chamada Cogs in Cogs. Com isto, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Xamã, 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 xamã. Xamã, 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 xamã. xamã, xamã. Estamos de volta para o segundo bloco do Rádio Chama. Não disse antes, mas vou dizer agora o nosso técnico de hoje, o queridíssimo Gabriel Telésforo. Dá boa noite, Gabriel. Boa noite. E quem está filmando esta balbúrdia hoje aqui é o nosso amigo Dinho Moreira. Obrigado, Dinho. Então, senhores, seguimos daqui para onde? Aí, antes de seguirmos, deixa eu Diga, fazer Bernardo. uma breve olhada para trás. Não para trás o suficiente para que os nossos olhos esbarrem na hora do Brasil, mas assim, para trás apenas ao final do primeiro bloco deste programa, Melhor que assim. nós ouvimos o Gentle Giant. Eu gostaria de fazer um oferecimento especial do Gentle Giant no nosso programa para duas pessoas. Uma é o nosso amigo Florian Pfeiffer. Florian O Pfeiffer. nosso amigo que ele é o próprio Gentle Giant. Eu Não nunca é, cara? conheci uma pessoa que fosse tão Gentle Giant quanto o Florian Pfeiffer. Então, um grande abraço para o Florian. E eu também gostaria de oferecer esta música à pessoa que me apresentou Gentle Giant, que foi o nosso convidado no Rádio Chama há 3 semanas atrás, Cristiano Sauer. Sim, grande Baixista, abraço. cantor, compositor e conhecedor e amante do rock progressivo, me apresentou Gentle Giant quando éramos colegas de faculdade. Sensacional. Pô, fantástico. Seguimos, né? Seguimos. O que a gente vai ouvir agora? Professor Eduardo, pô, assim, hoje é dia de aulas, senhores. Professor Eduardo, Aulas, mostre como aulas. se faz. A gente vai pra onde Para o agora? progresso do Brasil. Exatamente. Então, a gente acabou de ouvir um grupo. Aliás, nós estamos num subestilo do progressivo, de certa maneira, né? Que é um progressivo mais maldito. Né? Essas faixas que eu escolhi aqui, elas estão dentro de um padrão um pouco diferente do progressivo que geralmente as pessoas mais conhecem, que hoje em dia, dentro dos subestilos que as pessoas que já padronizaram, né? Já dentro do progressivo, a gente chamaria de progressivo sinfônico, que é o caso, por exemplo, do Yes, do Genesis, né? Até um pouco do Emerson Lake and Palmer, enfim. O que geralmente a gente conhece do progressivo, que as pessoas associam, né? É uma espécie de uma visão de mundo pós-romântica com elementos medievais, né? É mais ou menos nesse sentido, né? Uma leitura romântica de determinados elementos medievais da música, né? Dá um exemplo só para gente... Falando daquela coisa de mitologia, né? As Isso. músicas falando de figuras, uma atmosfera meio de feitiçarias e bruxas e reis e coisas. Isso, duendes, etc. Duendes, coisas e tal. Muita coisa do primeiro Genesis, né, com Peter Gabriel e tal, né, na fase áurea, assim, são desse tipo. Entendi. Inclusive com determinados elementos dos ritmos medievais europeus, né? A gente tem que deixar claro aqui que o progressivo ele começou na Inglaterra, né? Ele faz parte daquela cena inglesa que está desbancando a cena americana inicial do rock, né? Quer dizer, então ele é mais ambicioso mesmo, né? Inclusive os críticos que ao longo do tempo foram contrários ao progressivo, eles achavam que isso era sinal de pretensão, né? Inclusive uma palavra maravilhosa. Pretensão. Um beijo para todos os pretensiosos do meu Brasil. O sujeito fazia negócio e não pretender nada. Beijos, meus nada pretensiosos queridos. Não, O Rádio Chama ama vocês. Exatamente. Isso para mim é uma questão, porque quando a gente fala de contracultura, a gente fala ali num momento também onde existia um elogio da espontaneidade, um elogio, às vezes, da rebeldia, do malfátio. Quando você pega essa produção desse rock progressivo, você vê que tem um labor poderoso ali, né? O Neguinho trabalhava, não ficava de viajandança, não. A viajandança era musical, mas assim, na hora de trabalhar, você vê labor aí, né? Exatamente. É porque as pessoas, elas criam uma imagem do hippie, né? Do movimento hippie, como se ela fosse coisa de vagabundo. Isso, na verdade, é uma versão ideológica, vinda de fora do próprio movimento. O movimento hippie, ele de fato, ele está intrinsecamente ligado ao psicodelismo e ao rock progressivo. Mas o rock progressivo,
ele foi feito, isso, gente que estudou assim, em termos sociológicos e culturais, o movimento, vai dizer que ele, de fato, ele veio da classe média ou até da classe alta inglesa, né? E essa ambição toda, ela destoa, digamos, daquilo que a ideologia da imprensa da época chamava da autenticidade do rock. Né? Essa Quer dizer, espontaneidade que a da total, autenticidade seria caracterizada pela espontaneidade e pela simplicidade da classe operária. Né? Rolling Stones. Rolling Stones, isso. Rolling Stones é bem bairro operário, coisa Sim. e tal. E depois isso vai dar no punk, no pós-punk. Exatamente. Do it yourself. E hoje nós chegamos ao cyberpunk, né? Sim. Agora, o que eu ia dizer é o seguinte, é que essa vertente que eu estou chamando aqui de mais maldita do progressivo, né? Ela não tem esse teor romântico medievalista, né? Ela é mais, está ligada mais a uma vanguarda com elementos dissonantes vindos mesmo da música contemporânea erudita, da Neue Musik, né? Jogando com elementos barrocos. Então, o que a gente ouviu do Gentle Giant aqui é uma espécie assim de loops espasmódicos que eles fazem, né? Encaixando uma voz na outra, a voz do baixo com a voz da guitarra, com a voz do teclado, e com a voz de uma segunda guitarra, ou até de um outro sintetizador, com o órgão Hammond, junto com o Mini Moog, e cria todo um complexo, assim, difícil de você, na primeira audição, você destrinchar, né? Que é justamente o que a letra dessa música fala, engrenagem na engrenagem, né? Cogs in cogs, né? E daqui vamos para onde? Exatamente. Qual é a próxima? A próxima é uma faixa do Zappa do disco The Grand Wazoo, de 1972, que, digamos, também é o momento mais estranho e curioso desse disco, For Calvin and His Next Two Hitchhikers, né? Quer dizer, e os seus dois caronas, para Calvin e seus dois caronas. Então essa vai pra você, ouvinte atento.
Rádio Chama. Fernando Vilela. Pedro Samorais. Não, César Altai. Tiago de Mello. Frank Zappa. Ouvimos Frank Zappa do disco The Grand Wazoo for Calvin and his next two hitchhikers. Tudo bem? Um oferecimento, Eduardo Guerreiro Losso. Senhor Eduardo Losso, por que o progressivo é tão maldito? Bom, você sentiu a dicção da criança. O programa pinga fogo, a gravidade. A gravidade. O progressivo é maldito porque ele, de fato, ele foi um movimento contraditório dentro da cultura de massa, né? Ao mesmo tempo em que ele congrega elementos que mais tarde a teoria pós-moderna ela vai festejar muito, por exemplo, a dissolução de fronteiras entre a alta e a baixa cultura, né? Isso que todo mundo na academia estuda como isso aqui é pós-modernismo, né? O progressivo é exatamente isso. O progressivo fez isso de um modo muito consciente, construtivo, né? Ele não fez isso à toa. Mas isso incomodou, basicamente, o mainstream, né, o establishment das gravadoras, das rádios e do mercado fonográfico da música popular, né? Ninguém queria que o ouvinte fosse desafiado a ouvir alguma coisa diferente. E o progressivo, ele queria desafiar o público, e ele tinha um suporte de um movimento cultural forte para isso. Os hippies queriam isso, né? Essa cultura da droga, do hippie, da alucinação, ou de uma busca de uma espiritualidade, né, maior, fez com que essa busca da espiritualidade ela se traduzisse em uma inovação formal dentro da banda de rock. Eu estava pensando isso agora que a gente estava ouvindo, né, o Zappa e o King Crimson e o Gentle Giants. Existe um convite é um convite agressivo, é um convite sedutor, é um convite porradeiro, mas é um convite à contemplação. Não é exatamente um convite a um engajamento sinestésico, até sinestésico porque é forte, né? Sim. Pega no corpo. Mas assim, mas existe um convite a você ficar prestando atenção e um deleite a partir da atenção, né? E isso é uma coisa que tem a ver com essa busca, o hippie, tanto o hippie da psicodelia química, entre aspas, quanto o hippie da busca espiritual, quanto o hippie da volta à natureza, ele tem uma das marcas, né, é esse espírito contemplativo, né, que é um espírito contrário ao bombardeio imagético da sociedade do consumo, né? Sim, sim. Exatamente. E esse é um fator que o mainstream da crítica musical da época não conseguia tolerar, né? E ele muito rapidamente, durante a fase em que o progressivo fez sucesso, as bandas que de fato fizeram sucesso foi o Pink Floyd, o Yes e o Emerson Lake and Palmer. O Genesis, por exemplo, ele não fez tanto sucesso na época. Ele só veio a fazer depois. E a fase pop dele, na verdade, é que tornou o Gênesis o que a gente hoje vê como tal, né? Então foram essas bandas que fizeram sucesso. Elas tiveram seus momentos felizes, assim, dentro das paradas, e teve seus momentos ruins, mas a crítica ela foi constante durante todo esse momento de sucesso. E quando o punk entrou, contrariando, né, atacando essa estética progressiva, de certa maneira essa crítica ela festejou a vinda do punk, mas o punk era um movimento destrutivo, então ele não durou muito tempo. E aí, quando o que veio substituir toda essa melhor fase do rock, que é a do progressivo, mas também é de outras coisas, é do hardcore, né, Led Zeppelin, etc. e tal. O que veio substituir aí foi uma cultura do yuppie, que também substituiu o hippie. Então, a derrocada do progressivo, ela é uma derrocada do hippie também, da cultura hippie também. E é curioso a gente pensar isso em termos históricos, né? Porque, de certa maneira, o progressivo ele é o fruto maduro, ou talvez o fruto mais maduro da sociedade de bem-estar,
né? Interessante esse. E, ao mesmo tempo, a decadência dele é um sintoma claro da entrada da sociedade neoliberal. Que é a Margaret Thatcher ali, né? Sim. Só Sex Pistols, a título de esclarecimento para os nossos ouvintes, o que é um yuppie? Um pós-hippie? O que caracteriza esse O yuppie é o jovem engravatado que quer ganhar dinheiro, quer se dar bem na sociedade, né? É o extremo oposto do hippie, né? Sim. Seguimos para onde agora, Tiago Gela? Você que está com o dedinho levantado. Vamos para o Planeta Música. Eduardo, vamos ouvir o que então? Aham. Agora a faixa é a do Thinking Plague, um disco... Afrouxem suas gravatas. Afrouxem suas gravatas, boa. E justamente é de um momento que está fora da fase áurea do progressivo, é uma espécie assim de filho fiel e ao mesmo tempo fora do lugar, né? É uma das vertentes progressivas que a gente chama Rock in Opposition, tá? Em que esse disco fantástico que eles fizeram, que se chama In Extremis, e a faixa se chama Behold the Man. Então, Tiagão, chama! Olha o homem. Queridos amigos, estamos chegando ao fim do Rádio Chama de hoje. Não, porque o assunto realmente é caudaloso, Eduardo Loss. Você vai voltar, porque tem que explicar direito esse assunto que é longo, entende? Sim. Obrigado pela presença, querido. E vai voltar Obrigado sim. a você. Já se agenda aí, cara, pra gente continuar esse assunto. Tiago de Mello, diga. Boa noite. Fernando Vilela. Boa noite. Mas os caras estão sucintos hoje. Pedro Samorais, a gente vai terminar o Rádio Chama de hoje. De que jeito? Hoje nós vamos terminar o Rádio Chama. Já que não fazem jabá por nós,
Fazemos, A gente se auto-jabazeia. auto-jabazeia. Exatamente. Então aqui nós somos a indústria cultural, nós somos a crítica e nós somos os artistas. Então a gente vai terminar com uma música. Eu fiz um show na Califórnia um tempo atrás e o dono do lugar que eu vim tocar, ele veio depois do show, por causa dessa música que a gente vai tocar agora, falar comigo. O cara era dono de uma casa de vinhos e ele veio falar: cara, você certamente ouviu muito King Crimson, né? Pô, tem muito King Crimson nessa coisa. Eu digo, pô, eu nunca não tinha pensado em King Crimson quando a gente fez esse disco, eu e o nosso querido Ivo Senra, o Além do Princípio do Prazer. Disco genial, cara. E então a gente vai ouvir uma música chamada Olho da Pedra. Ela é uma canção minha com Ivo Senra e Thiago Amude. Ela é uma música em que eu, querendo ou não, sabendo ou não, bebi da fonte do rock progressivo. Não, que tá genial. A gente tem mais um tempinho aqui, Pedroca. Diga aonde que a gente pega o seu disco, cara. É só entrar no meu site, pedrosamorais.com. Aí. Eduardo, Palavras finais? palavras finais. Bem, Diga primeiro que você vai voltar. com certeza. Isso. Eu fico muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade única para mim. Eu já fui chamado para falar de várias coisas, mas eu nunca fui chamado para falar sobre o rock progressivo e sempre quis. É nóis! E eu sempre quis. E eu acho que é absolutamente importante e necessário porque é um estilo esquecido. Quem gosta, ama, adora, tem um público hiper fiel, é claro, mas existe assim um esquecimento geral das pessoas, até pessoas que gostam de escutar boa música, elas se sentem na obrigação de escutar o melhor jazz, o melhor MPB, até o melhor rock pop, mas elas não sentem, elas não acham que progressivo é uma coisa que... E eu acho isso absolutamente errado. Eu acho isso uma má influência e uma má herança dessa crítica de quinta categoria da imprensa do rock da época. Libertem seus ouvidos! Exatamente. Libertem Com seus esta ouvidos. fala do professor Eduardo, terminamos o Rádio Chama de hoje. Semana que vem estamos de volta. Senhores, aquele boa noite coletivo.
Vocês ouviram Som, silêncio, música, incandescente. O drama, o horror e a tragédia. uma produção Coletivo Chama para Roquete Pinto. Rádio Chama. Chama.